E o Portal Doctor TV conversa agora com o Dr. Hugo Doria. Ele é neurocirurgião e conversa com a gente hoje a respeito do choque facial, da dor facial. Então, é muito interessante, fique ligado que a gente conversa já. Doutor Hugo Doria, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. É uma grande alegria a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Doutor, a dor da neuralgia dos trigêmeos é a pior dor que existe? É dita como uma das piores. Porque ela é uma dor que, do ponto de vista médico, a gente chama de lancinante, né? É uma dor muito forte, que vem como se fosse um choque. E ela vem no trajeto do nervo trigêmeo, que vai para o rosto, né? Ele, inclusive, é chamado trigêmeo porque tem 3 raízes. Uma raiz mandibular, uma maxilar e uma oftálmica. Então, essa dor ela é muito forte num choque que vem no trajeto mandibular, ou no maxilar, ou no oftálmico. E às vezes em mais de um. Agora, é importante falar para o paciente, até que está vendo, porque ela é muito confundida com dor de dente até. Porque existem os ramos terminais do nervo trigêmeo, que são o alveolar superior e o alveolar inferior. Então, ao primeiro momento, o paciente acha que ele tem um problema no dente. E ele procura, muitas vezes, o cirurgião dentista para fazer uma avaliação e não raramente acha alguma coisa, um canal, enfim, algum problema no dente. Trata esse problema, ou às vezes até arranca o dente, e o problema não é o dente, o nervo. Continua, né, doutor? E a grande questão é entender que essa dor é diferente de uma dor de dente. A dor de dente, às vezes, é uma dor mais contínua, que não vem de uma maneira abrupta, em choque. E muitas vezes ela pode até vir, se tem um problema dos dois lados, mas a do trigêmeo não. Ela geralmente é unilateral, ou seja, de um lado só, e ela vem em choque, é uma dor muito intensa. Mas como é que é a periodicidade dela? Ela vai, vem, são muitas ou difere de uma pessoa para outra? Então, é muito interessante a gente saber que ela é provocada também. Os pacientes, eles falam, olha, doutor, eu fui me alimentar, então comecei a mastigar, senti aquele choque, e aí ele vai parando até de comer. Ou ela vai escovar os dentes, e aí, quando encosta a escova, a gente chama de trigger point, que é um ponto gatilho. Então, gera aquele choque intenso e a pessoa vai perdendo a capacidade de fazer o que ela fazia no cotidiano. Assoviar pode provocar, às vezes, nos casos mais graves, passar a língua no dente pode provocar esse choque. Porque ela tem um problema exatamente no nervo, que carrega a sensibilidade da face para o cérebro. Então, por isso ela tem esses choques. Nesse caso, quer dizer, a pessoa está passando por esse problema, tem os choques. O que o senhor aconselha? Qual é o tratamento indicado para esses casos? É muito interessante, a gente fala do tratamento, mas para falar do tratamento precisa saber da causa da dor. E essa neuralgia do trigêmeo, ela é uma neuralgia exatamente porque o problema é o nervo está doente. E ele fica doente porque a gente tem que imaginar que ele sai lá do cérebro, de uma parte mais específica chamada tronco encefálico, de uma parte mais específica chamada ponte. E ele sai do cérebro, passa ainda por dentro do crânio, vai sair por alguns orifícios do crânio e vai para o rosto. Em algum trajeto desse nervo, dentro do cérebro, ele vai perdendo a capa dele, que a gente chama de bainha de mielina. E a partir do momento que ele perde, então ele começa a despolarizar, ou seja, ativar sem que seja necessário ele ativar. Mas por que isso acontece, doutor? Por que Na uma grande pessoa pode ser maioria dos acometida? casos, é um trauma mecânico e repetitivo. Então, o nervo, ele fica numa localização chamada fossa posterior. E ali tudo é menor. Então, ali nós temos veias e artérias que ficam coladas próximas do nervo. Dependendo da anatomia desse paciente,
muitas vezes a artéria pulsa em cima do nervo durante a vida toda. Em algum momento, esse trauma repetitivo no nervo faz com que ele perca essa capa protetora que é a bainha de mielina. E aí ele começa a despolarizar, como se fosse um fio mesmo desencapado. Então, ele começa a despolarizar sem que haja necessidade. E isso é uma doença do próprio nervo. Então, entendendo o mecanismo, que é a causa mesmo do problema, o tratamento passa a ser facilmente compreensível. Nós precisamos fazer um procedimento no qual nós vamos afastar essa artéria ou essa veia do nervo. E aí, a partir do momento que se afasta, o nervo vai se regenerando progressivamente. Essa é a principal tipo de cirurgia, que é até chamada de cirurgia de janeta. É uma microcirurgia vascular, ou seja, a gente afasta o vaso do nervo e descomprime esse nervo. E aí a gente coloca uma prótese para envelopar o nervo. Essa prótese pode ser ou Teflon ou uma prótese que a gente chama de Dacron. E a partir do momento que você isola esse nervo, progressivamente ele vai melhorando e a pessoa geralmente fica muito bem e sem essa dor. Então, assim, o sucesso é tão grande que o paciente fica extremamente empolgado, né, para falar, olha, doutor, aquele choque, agora eu como, agora eu posso passar a língua no dente, posso escovar os dentes, eu não tenho mais aquele problema. E essa cirurgia é uma cirurgia que demora muito, ela leva quanto tempo para ser realizada? Qual é como é que funciona efetivamente? Não, é uma cirurgia natural ao neurocirurgião vascular, é o que a gente chama de microneurocirurgião vascular. Então, é do cotidiano do cirurgião. A técnica em si, a gente vai por caminhos naturais do cérebro e afasta o vaso do nervo. Mas é minimamente invasiva, demanda internação? Demanda internação porque é uma cirurgia no cérebro, então Sim. demanda internação. Mas o paciente sai do centro cirúrgico já sem o tubo, conversando. Hoje, isso é importante, essa pergunta que você fez é extremamente importante. A neurocirurgia ela tem evoluído muito e isso é importante que os pacientes saibam, porque a técnica microcirúrgica ela vem evoluindo com o tempo. Então os microscópios neurocirúrgicos eles são cada vez mais potentes, com uma visão cada vez melhor. O instrumental neurocirúrgico é cada vez melhor. E hoje, por exemplo, para fazer esse tipo de cirurgia, mas a enorme maioria delas no cérebro, nós contamos com um neurologista que fica dentro da sala e ele monitoriza todos os movimentos do paciente, então as funções neurológicas em tempo real durante a cirurgia. Antigamente, essa cirurgia poderia ter um problema como lesão do próprio nervo trigêmeo, ou lesão da ponte, ou lesão, por exemplo, do complexo de nervos facial e vestibular. Isso tudo hoje é minimizado quase a zero com essa monitorização. Então, essa evolução os riscos é muito são grande. efetivamente menores, né? Efetivamente muito menores que o benefício da cirurgia. E existe uma outra técnica cirúrgica que é importante falar, que é a minimamente invasiva. Você vai entender. Não tem corte, não é mais por uma microcirurgia. Mas a gente consegue, com uma agulha em um ponto específico, nós vamos até uma região que é um orifício, um buraco do crânio, onde passa o nervo trigêmeo. E nesse orifício é possível fazer ou uma técnica de termoablação, que é a radiofrequência, ou uma técnica mecânica, que é a neurotomia por balão. Então a gente insufla um balão e comprime o nervo trigêmeo. A diferença dessa técnica minimamente invasiva para a técnica microcirúrgica é que a técnica minimamente invasiva ela vai lesar o nervo. Então, o paciente ele vai sair, e isso tudo é conversado antes da cirurgia, com uma dormência no rosto, do lado onde ele foi feito. Porque diferente da microcirurgia, que é totalmente anatômica, nós vamos separar a causa, que é o vaso pulsando em cima do nervo. Nessa não, a gente vai matar o nervo. Então, ele vai ficar com uma dificuldade de sensibilidade. Por isso que essa técnica minimamente invasiva, apesar de muito atraente por não ter corte, ser meia hora de cirurgia, a gente prefere deixar para os pacientes, por exemplo, mais idosos,
que já não podem suportar mais a técnica microcirúrgica ou para uma falha de eventualmente uma técnica microcirúrgica. Então, são casos mais selecionados. Bom, o importante é saber o seguinte, essa dor que é simplesmente tida como uma dor muito ruim, muito difícil de conviver, tem cura, tem tratamento. Há de se encontrar uma solução junto de um especialista que possa te ajudar e adequar a melhor técnica para o seu caso. É bom saber isso, Exato. né? É muito bom. E a gente conta aqui com a ajuda de um professor, como o Dr. Hugo Doria, neurocirurgião, que conhece muito bem esse assunto e todas essas técnicas e está aqui com a gente sempre para nos ajudar a entender e também à disposição de vocês. Para quando vocês tiverem qualquer dúvida, escreve para nós, a gente encaminha para o doutor. Ele volta aqui para falar com vocês sobre esse assunto e a respeito de outros assuntos que vocês eventualmente tenham suas dúvidas e desejam esse esclarecimento. Nós estamos hoje aqui na primeira noite, né, desse evento que é o Jantar Científico da Neurocirurgia. Eu tenho só a agradecer a presença dos convidados, de todos os participantes. Esse jantar é fundamental para a neurocirurgia paulistana. Ele envolve todos os entusiastas pela neurociência, neurocirurgiões, neurologistas, neuroanestesistas, neurofisiologistas. Então, nós temos fellows internacionais, residentes, é um jantar completo e perfeito. E eu agradeço também a Portal Doctor, que faz toda a gestão administrativa do jantar, pela parceria que tem sido de sucesso já por 2 anos e agora com certeza nesse novo ano de 2020. E aos patrocinadores. É um prazer para a Promedon apoiar essa iniciativa esse ano. Nós acreditamos muito na educação médica continuada e reunir profissionais de alto nível para discussões realmente proveitosas é algo muito especial hoje em dia. Nós estamos muito animados por estar participando desses eventos da Portal Doctors, que é uma empresa que consegue reunir os melhores profissionais da área médica do Brasil. É sempre um prazer, agora renovando nossas crenças e nossos objetivos para alinhamento, para poder trazer para o Brasil melhor medicina, melhores tecnologias e uma solução diferente para os nossos problemas cotidianos. A Portal Doctors está de parabéns, organizou um evento muito bem feito, conseguiu encher uma casa com médicos importantes num dia de semana, não é trivial aqui em São Paulo. Então a gente está muito animado com a continuidade dessa parceria. Doutor, muito obrigada Eu que pela agradeço. sua participação aqui. A gente fica muito honrado, muito feliz com essa maravilha dessa aula a respeito desse assunto que tantas pessoas sofrem, que eu tenho certeza. Ainda tem dúvidas, né? Mas escreve pra gente, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, marca aí o sininho, por quê? Porque a gente está com muitos vídeos sempre, toda semana, para levar para vocês informação e conhecimento para a sua saúde. E o nosso canal fica por aqui no vídeo de hoje. A gente volta na próxima semana, onde eu vejo vocês.